Muito bem, estou com uma figura, como diria um amigo meu lá de Recife, uma figura emblemática aqui de Olímpia, que é o advogado, radialista, jornalista Silvio Bibi Matias Neto. Eu acho que eu inverti algum nome aí, Bibi, Tá certo, tá mas certo. eu deixo então contigo. Ah, Primeiramente, aos mais jovens que não o conhecem, eu gostaria que você rapidamente desse uma biografia, assim, quem é o Bibi? Bem, eu sou filho de professor e dona de casa, bordadeira de primeira linha. Nós somos de uma família constituída aqui em Olímpia, exceto um. Somos sete, incluindo a minha pessoa, sendo cinco homens e duas mulheres. O custo da vida foi aquele de toda a família numerosa, né? À noite tinha que fazer a contagem para saber se estava todo mundo em casa. Tava todo mundo É. dormindo. De sorte que muito cedo eu comecei a trabalhar. E naquele tempo, filho de professor equivalia a ser filho de juiz de direito e etc. Então a gente trabalhava escondido. Eu fazia cobrança para os adquirentes de lotes na Vila Garcês, lá no fundo da Vila São José. Sim. Mas logo depois, aos 14, fui para o escritório, fiquei algum tempo. Em seguida, estive um período também na, no escritório do Dr. Edgar, lá no começo do Dr. Edgar Piton. E nessa época veio o convite para que eu fosse locutor de rádio. Com essa voz, né? Do Com próprio essa potência. Então, do próprio doutor José Carlos Sena. Mas numa cena insólita. Ali, ao lado da rádio, onde foi a Rádio Menina, tinha um barzinho, do Covelo, do Afonso Covelo. E o nosso campo de futebol era aqui no Capitão Narciso. Eu vinha, passo com a bola debaixo do braço, calça de colégio comprida, dobrada até a canela, sem camisa, e pedi um refrigerante. Era o hábito, o caminho era aquele e tomava. Aí, nesse dia, veio o doutor Zé Carlos Sena, baseado na, no conhecimento de que meu tio era locutor no Rio de Janeiro, e disse na lata: você vai ser locutor. Eu falei: de jeito nenhum. E já tremi, né? Ah, você vai, porque não sei o quê, porque seu pai, porque seu tio, e etc. Resumo: fui para o campo de futebol e ficou aquele negócio martelando. Aí você veio fazer um teste, no dia seguinte fui, fiz o teste. A primeira leva não deu, mas na segunda fiquei a vida inteira. Olha só. E fiquei durante muito tempo na radiodifusora durante os 3 primeiros anos. Depois fui, em 1963, contratado pela Rádio Clube de Votuporanga, foi a primeira saída. Em seguida, promovido pela Rede Piratininga em Rio Preto, nas duas emissoras deles. E depois Presidente Prudente, Olha que só. era da rede também. Eu fui dirigir a emissora. Aí, mas sempre com aquele bichinho que chama Olímpia, cutucando, eu falei: tem que voltar um dia. E a oportunidade se deu em 1970, convite do próprio Dr. Zé Carlos Sena. Voltei, fiquei na radiodifusora. Depois eu ficava insistindo para aumentar a potência da emissora. 100 watts não dá, isso é ruim, vamos melhorar. E ele teimou em não fazer, né? Aí eu fui viabilizar o canal da Rádio Menina AM. E conseguimos. Que não tinha o canal. Não tinha um canal. O processo era incluir no Plano Nacional de Canais um canal para a Olímpia. E entrava em concorrência no Brasil todo. Nossa. E nós vencemos, mas naturalmente tivemos aí um arranjo político
fortíssimo. Tinha que ter, na época, era através do Marreta. Então, mas o pior de tudo aconteceu 5 anos depois, quando nós viabilizamos o canal de FM e o seu Jorge Valor entrou no meio, saiu para o outro grupo, para o grupo Zangirola. Nós fomos a Brasília com o Sérgio Cardoso de Almeida, de avião. Chegamos em Brasília e a minha audiência era a última, com o senador Amaral Furlan. E eles ficavam me cutucando lá, e eu doido da vida, não queria saber de nada. Eu só queria ir lá pedir para eles incluírem outro canal. Aí era 5 horas da tarde quando chegou a nossa vez. Agora vão embora. O senador saiu correndo na frente e o Marreta, daquele jeito dele, arregaçando as calças. Vamos embora, gente. Você corre, vocês estão mortos. E fomos. Chegamos lá, foi comovente, porque nós ficamos na antessala pouco tempo, tinha marcado audiência com o senador. Quando nós entramos, logo veio o ministro. Senador, tudo bem? Ele apresentou a gente e tal. E o senador falou, eu vim aqui para tratar daquele assunto que eu conversei com o senhor, de uma emissora. Ele disse, em Olímpia. Ele falou, acho que tem alguma coisa aqui para publicar. Voltou para o gabinete dele. Aí eu falei, não é Marreta, é a outra. Não dá, faz 15 dias que saiu a outra. Aí ele veio e falou, Rádio Menina de Olímpia FM. Vai publicar amanhã no Diário. A M já tinha saído. A M já tinha saído. Faltava a FM da outra emissora também já tinha saído. Morria a M se não tivesse a FM. Ela morreria completamente, tinha que ter o casal. Então, eu lembro da atitude do Marreta, ele jogou a cadeira para trás, sabe aquelas cadeiras de gabinete que vem assim? Ele era alto. Nossa Senhora Aparecida vai proteger o senhor e sua família. O senhor nunca vai ter problema, e beijava uma Nossa Senhora Aparecida, aquele jeito dele. E foi assim que nós conseguimos implantar os 2 canais, com muita dificuldade. Aliás, também a dificuldade era para montar, porque dinheiro não tinha. Nós contamos muito com ajudas de bancos. Teve um banco aí que nos sustentou no início por uns 6 anos. Uma hora que vocês tiverem um tempinho, vem aqui para a gente renovar. Hoje já não é mais assim. Não, hoje não é, não. Não, hoje nem tem gente no banco. Nem tem, não. Não tem. Você vai ao banco na tristeza. Não tem gerente, é tudo praticamente automatizado. Então foi essa jornada. Agora, em meio a isso, tinha a molecagem. Eu costumo dizer que nós tivemos uma infância até os 15 anos. A gente não vinha para o centro, a não ser para ir à escola, que era o colégio. E hoje infância é uma coisa também um pouco... Relativa. Relativo hoje. Porque aos 3 anos o menino já está ali. Já está nas telas, infelizmente. E nós tínhamos essa faixa de idade que criava castas, né? Nós tínhamos ali a turma da Rua Síria. Sinceramente, tinha dia de reunir 80 a 100 moleques. E do outro lado, não tinha aquela rua que passa em frente ao Centrão, ao Centro de Saúde. Sim. A Américo Sampaio. Américo. Então, do outro lado, tinha a turma do Otávio. O que hoje chama-se tribos. Isso. São tribos. E como nós éramos mais numerosos, a gente desafiava. Com a turma do Otávio, a gente brigava na saída do grupo, um dia sim, outro também. E a gente levava vantagem por causa do número. Mas teve um episódio que eu achei interessante contar. Esse não está no livro. Tá sim. Nós desafiamos a turma do Morcego, que a nossa influência era a matinê do cinema.
Então tinha muita série de cowboy, essas coisas, o Palong e Cassidy, Roy Rogers. Ninguém nem sabe que existiu. Não. Joe Wayne. As matinês. As matinês. Pois é. Nossa. Então, nós fazíamos tudo, copiávamos tudo e tinha a turma do morcego, que era o Batman e o Robin. A turma do morcego se reunia no terreno onde hoje existe a prefeitura, ali na 9 de Julho. Sim. Era vago. Depois foi Banco do Brasil. Mas era vago e ali era a caverna dos morcegos. Olha aí, ó, gente. Mas quem eram os morcegos? Eram os rapazes já, os grandões. Julinho Ferrante, Bade Calhado, o Zambão, tudo maior. E nós éramos tudo piquitito. E mandamos desafio, a gente fazia duelo. Mandamos o desafio contra a turma do morcego. Tal dia, tal hora, na Praça da Beneficência. E nós fomos bem cedo concentrar para enfrentar os morcegos. Todo mundo com pau, pedra, estilingue, não sei o quê. Vem, morcego, vem, morcego. De repente, como? Dois sobem no muro ali do esgolão, no muro vizinho da Unimed. Sim. E abrem a capa preta. Não ficou um moleque. Não, só dois. Vazaram. Todo mundo sumiu, mas nunca vi correr tanto. De susto só da capa dos morcegos. Aí, passado um tempo, um ia lá, olhava para ver se eles não estavam mais lá. Quando estava tudo calmo, nós voltamos. Aqueles dois, chamava Edgar Cunha e Jairo Cunha, eram dois irmãos. Eles estavam amarrados em cima da árvore, humilhados pela turma do morcego. Nós não levamos vantagem. Mas tinha essa mania de desafio. Molecada, e aí que nós entramos, então, no seu livro. Mostra a capa para nós, então. Aí, sim, que essa capa... O livro se chama, Bibi? Os Filhos do Professor. Mas é da sua família. Ergue para nós, assim, mostra aqui, ela aqui. Olha lá. Sim. Os Filhos do Professor. Mas conta da sua família ou dessas histórias? Dos amigos? Dessas histórias. Dessas histórias. Aí é que eu dou importância ao livro, porque poderia ser alguma coisa jocosa. Meu pai e minha mãe sofreram, não sei o quê. Não é. São coisas, eu reputo, engraçadíssimas, hoje, né? E outras situações que nós enfrentamos de tal maneira que eu não sei como estamos vivos hoje. Então conta, revela o nome aí de muita gente. De todo mundo, de todo mundo. Tem um capítulo, por exemplo, porque sem abandonar a turma, a gente sempre ama a primeira professora, não é? Sempre. E a dona Maria Baldina foi minha primeira professora e me adotou porque o Paulinho Furquim era 2 anos mais novo que eu. Então eu fui até completar os 15 anos, era da casa, eu chegava, entrava, almoçava, só não dormia, mas foi uma ligação umbilical. Né? Uma paixão, paixão de adolescente, aquelas paixões pela professora. Não é isso. Ela me levou para criar, porque tinha, pelo meu pai, grande admiração. Sim. E achava que ele tinha dificuldade em criar os filhos. Então, ela me criou até os 14 anos. Eu ia para as fazendas. Uma revelação. E aqui você vai ver direitinho como foi importante, porque... Essa criação dela teve influência na sua vida. Toda influência. E também o fato do Dr. Paulo ter sido um político de renome. Paulo Furquim. Foi prefeito 2 vezes. A primeira aqui de Olímpia. Como interventor no tempo da guerra, e a segunda numa eleição histórica que ele ganhou por 12 votos do Dr. Valdemar. Foi prefeito até 1950. E era chamado de prefeito jardineiro porque cuidava bem da cidade. E nessa época o município de Olímpia se estendia até Riolândia, Viadinho do Porto, né, que era. E Viadinho do Porto, verdade. Água doce que é em 100.
O livro conta a ligação com a família, Sim, porque tem um momento trágico também. Aliás, nós temos ali, perdemos ao longo dessa história sim. 6 ou 7 amigos e amigas, todos em circunstância trágica. Quem, por exemplo? Todos. Eu te indico. Vou falar a primeira, a Cidinha. Ali onde eu citei a Rua Américo Sampaio, Sim. tinha um prédio velho, onde era admissão ao ginásio. Naquele tempo tinha Tinha admissão admissão, ao eu ginásio. lembro. E a Cidinha morava na parte dos fundos do mesmo prédio velho. Era uma Sexta-feira Santa de 1951. E vinha uma senhora, uma moça, aprendendo a dirigir em plena Sexta-feira Santa, num local de grande movimento, porque naquele tempo todo mundo tinha o hábito de ir ao cemitério nesse dia. E ela vem aprendendo a dirigir uma caminhonete, aquelas Chevrolet verdinha. Eu lembro, Chevrolet verde. E ela veio, quando chegou na esquina da Vacília, ela tinha que virar, porque não tinha pista para cá nem lá. Ao invés de pisar no freio, ela pisou no acelerador. Ai, E a Cidinha estava encostada no muro. Esmagou. Esmagou. Foi uma tragédia que chocou todo mundo. Tivemos um que morreu acidentalmente com um tiro de espingarda. E isso tudo está revelado. Outros que morreram afogados. fizeram parte dessa turma, dessa família. Junto. Que o senhor cita no livro, os filhos Não, eles faziam parte da nossa turma. da turma. É. Tem um que eu não vou contar o santo para não estragar o seu Pra não prazer. estragar. Mas, como eu disse, nós íamos a matinê para assistir a gente falava assim, parou em episódio. Não era, terminou o capítulo, Sim. a série, e continuava no outro domingo. Então a gente brincava de bang-bang, e ali atrás da Beneficência tinha um carrascal, capim jaraguá. Não sei se era por causa da nossa idade e tamanho, mas ele devia ter uns 2 metros de altura. E no meio tinha um chiqueiro abandonado, alto, acima do chão, que nós transformamos em cadeia. Porque formava 2 turmas. Quem quer ser mocinho? Todo mundo, eu. Aí eu tirava no paro ímpar, quem ganhasse, escolhia quem ia ser mocinho, e a bandidagem ia esconder. Então, nessa época, a gente brincava sempre disso, mas conhecia. Tinha vizinho, um senhor chamado, não sei o nome dele, mas o comércio dele era venda de bilhete de loteria. Olha. E chamava Pavão de Ouro, cada bilhete um tesouro. Olha aí. E o menino dava toda a indicação de que era criado por avós. Por algum motivo, o menino estava... Porque ele estava sempre de aquelas meias 3/4, lembra? Sapatinho bonitinho. A avó cuidava, né? É. A avó tá cuidando. E a avó não deixava ele no meio daquela molecada fedida de jeito nenhum. E vai. Acho que de tanto pedir e chorar, um dia ela deixou. E estava nesse momento de bang-bang. Claro que nós colocamos ele do lado dos bandidos. É. E claro que ele foi preso. Foi preso, tá lá e tal, amarrado, muito bem amarrado. Aí vem e tal, continua correndo, suando, molecada fedida, e de repente nós resolvemos mudar de brinquedo. Vamos brincar disso, assim, e tal. Então, vamos, brincamos e tal. Cada um foi depois para sua casa, tomar banho, jantar e voltar a suar de novo. Aí nós, de repente, um lá falou, turma! E aí, o que você sabe no meio do moleque? Todo mundo fala ao mesmo tempo. Turma! Turma! Falou mais alto. Todo mundo parou. Falou, escuta. Winston!
Isso, nós ouvimos a voz chamando. Esquecemos o moleque na O prisão. moleque ficou amarrado. Levamos no peito o Jaraguá, tudo para soltar. Meu Deus. Ele já estava, ele nem respirava. Bem amarrado. Quando ele saiu levando no peito aquele Jaraguá todo. São essas histórias assim, né? Até um furto de fruto na casa do outro. Não precisava. Não precisava, mas a gente tinha os mapinhas. Antigamente furtavam umas frutinhas, né? Não, ia lá, era sócio mesmo. Era. Ia lá buscar na Luz Gordon. Tinha aqui perto do Matadouro, olha como a gente andava. Tinha da família Vilela, o seu Vilela o Velho. No Capricho. Era a nossa preferida. E tinha um lugarzinho, a passagem. Direitinho. A gente andava e ia buscar o... Foi uma infância, uma adolescência. De até molecada. que idade que vocês se reuniram? E depois. É o que eu disse para você, a nossa infância foi até os 15 anos. Depois foram estudar, claro, né? Eu comecei a namorar a Vera, tinha 16 para 17 anos. E ela 15 para 16. Então, eu acabei de brincar, fui casar. A primeira namorada? Primeira namorada. Não, eu tive namorada. Sim. Mas... A séria mesmo, querido? Não, foi à primeira vista. E por causa da rádio. Eu estava começando na rádio. E ela era... Ouvinte. Não, candidata ao mais belo broto estudantil. Tinha esses concursos de rádio, né? Rádio, aliás, era um espetáculo. Não, mas não era da rádio, era da escola. E tinha que vender os votos. Os votos, exatamente. Então, claro que ela perdeu. Tinha candidata lá, a Netinha Lamana, do Pascoal Lamana, que ele ganhou disparado. Ele comprou todos os votos. E o resto também. E aí, comprou tudo o que tinha. Então ela foi lá, o Santo Seno, irmão dela, era o gerente da rádio. E ela foi lá devolver, foi lá pedir para ele acertar a conta dos votos que ele tinha vendido. Olha aí. Aí conversa vem e tal. Ela olhou e falou assim, por causa da minha atuação, ela falou, tem uma colega que quer falar com você. Olha aí. Olha as coisas. Eu falei, mas eu não quero falar com a sua colega, eu quero falar com você. Você vê? Pronto. Que malandro. Desmontou na hora, né? Na hora. Aí já. Então, 67 anos nós estávamos vendo outro dia. Juntos? 67 anos, 7 anos de namoro, e agora, dia 24 de dezembro, 57 de casamento. Puxa vida. É uma existência. O namoro foi 1 ano ou menos de 1 ano? Não, 7 anos. 7 anos de namoro. 7 anos de namoro, 50, são 64 anos de convivência, dia e noite. E essa história conta também no livro ou não? Conta na dedicatória. Na dedicatória. Então, era um tempo diferenciado por várias razões. O menino chegava da escola, não tinha o que fazer, fazia a tarefa, né? E houve a coincidência de encontrar todo mundo que pensava igual. Tinha aquelas coisas de... Vinha o circo na cidade, a gente assistia. Outra coisa que encantava e que a gente apaixonava era pelas bailarinas, pela trapezista. Quem nunca? Coisa de moleque. Da nossa época, né? Hoje... Mas vinha também o homem da perna de pau. E era ele que anunciava aí pela cidade. Respeitável público. Com aquela... Não, tem uma corneta que amplifica. Respeitável público, hoje tem coisa espetáculo. Bom, essa perna de pau transformava em brinquedo nosso. O Ney era muito criativo. Muito. Então a gente começava com uma perna de pau desse tamanho, aumentava. Ia vendo que dava. Mas a última, ele tinha que subir dando impulso no telhado da casa. Ele subia no telhado da casa, amarrava, e a gente ajudava e ele saía.
Até um dia o seu Durval chegou com a cinta, mas não alcançava. Desce daí, e a cinta só rodava. E essas histórias todas estão nesse livro. Estão. É uma delícia. O senhor reuniu, então, nesse livro as histórias dessa tribo, dessa casta aí, dessa turma de amigos. Mas não é só por isso. É que essa expressão, os filhos do professor, aqui está bonitinho. Mas era dita por pessoas que sabiam que a gente gozava de má fama. A primeira mulher do meu irmão mais velho estudava no ginásio do Estado. Ela e as colegas não passavam em frente de casa de medo. E a gente não tinha nada, não fazia absolutamente nada contra as pessoas. Nós tínhamos uma programação anual de jogos ali no último quarteirão da avenida, era o nosso território. E a Rua Síria e o Jardim da Beneficência. Então, ali na avenida, nós tínhamos tudo por temporada. Por exemplo, Papagaio ou Pipa era em julho e agosto, por causa do vento. Betcha, no inverno, porque aquecia. Não sabe. Betcha... Aquele que você joga. Isso, não é Bestia, é Betcha. É porque é diferente, né? Totalmente, porque a Betcha... É a bola que você joga, então. Não, são 3 gravetos. A gente pegava... tá. 3 gravetos formam uma casinha aqui, a uns 80 metros forma outra casinha. Então tem a dupla que joga, tudo no Paroímpa. A dupla que joga para derrubar a casinha. E a dupla que rebate. Quando consegue rebater, e isso a gente adquiria habilidade, enquanto o apanhador não pegasse a bola, ficava cruzando e contando ponto, cruzando o bastão. Batendo espada, como se fosse um espetáculo, uma coisa bacana. Peão. A gente chegava, adquiria tanta habilidade e presteza que chegava a rachar o peão no meio. E ganhava aquele que tirasse o peão da cela. Era bolinha de gude. Bolinha de gude. As maiores. E outra coisa, a bolinha de gude diferença, porque o peão era só o círculo e um peão no meio para começar a brincadeira. A bolinha de gude. A bolinha de gude também era o círculo, mas tinha a biroca, que era um buraco. A biroca, é verdade. E você tinha que jogar a que ficasse mais próximo da biroca, começava o jogo. E a gente ia. Papagaio e Pipa, nunca usamos cerol. Nunca. Então, isso que é. Mas tínhamos a guerra. A guerra era feita, aquela gilete lâmina, a gente cortava na ponta. Cortava e punha na ponta e tinha também essa habilidade de cortar a linha dos outros. E vinha, mas isso ninguém achava ruim, porque era da época. Era da época. Guerra é guerra. E lá em cima também, ele não causava perigo aqui embaixo, como hoje, motoqueiros, etc. Era só lá em cima a guerra. Exato. A gente fazia o estilingue, olha a diferença. Preferencialmente com borracha de pneu de bicicleta, que é mais mole. De câmara. De câmara de ar de bicicleta. De câmara de ar. E a forquilha, nós íamos para as estradas pegar na leiteira. A leiteira é que produz a forquilha. É uma árvore? É uma árvore. E ela faz perfeitinha aquele V e não serve para mais nada, só para. Ela só serve para fazer só forquilha. Aí, ó. Então, nós íamos, mas a gente tirava a casca, né? Amarrava. Ficava lisinha. Amarrava para ficar igual. E decorava com secar. Pitinha de couro. Quando matava passarinho, riscava para. Eu matei tanto. Mas, na época. É da época. Naquele tempo. Hoje, claro que. Naquele tempo tinha muito. Então a gente fazia o estilingue, o bornal. Bornal. E não usava pedra, bolinha de gude, não. Nós íamos na beira do mato pegar
como chama aquele barro? Argila. Argila. É. Então estendia uma folha de jornal, fazia as bolinhas, aquilo ficava duro, feito uma baroeira. E enchia os bornais e ia na beira. Secava, ficava todas as bolinhas de argila. De vez em quando a gente quebrava uma vidraça, mas em geral era para caçar. Olha aí. Então essas coisas boas da vida, como os desafios, né? Ali na igreja, por exemplo, a igreja antiga, o relógio... Antiga é essa matriz. A matriz de São João Batista. São João Batista. Que era outra igreja. Velha. Velha igreja. Para subir na torre, era um espaço assim de madeira. Vocês subiam na torre? Espera aí, deixa eu te contar que você vai... Eita. Aquilo que eu te falo, ó, somos sobreviventes. Porque tinha espaços, tinha sem tábua, você pulava daqui, lá não tinha onde segurar. Se caísse, era lá no ferro mesmo. Subia, você sabe para quê? O relógio era automático e ao meio-dia ou meia-noite ele tinha uma canção linda, demorada, tem nada, é um sino maravilhoso. 9 horas da manhã a gente simplesmente adiantava para o meio-dia e tinha a canção nas 9 horas. Ou às 4 da tarde, não tinha. E o padre não desconfiava? Nossa, quantas vezes? Ainda era o Monsenhor? Não, era os franciscanos. Era o Francisco. E franciscanos e italianos. E tinha um irmão franciscano que sempre trombava com a gente. Espantava todo mundo. Então, molecagem. Mas, dito hoje, fica engraçado. Então, O senhor foi escrevendo aos poucos o livro? Esse livro está pronto há uns 5 anos. Só que eu tinha receio de lançar. Por quê? Eu achava que... As histórias de ontem, né, podia não ser... Não, porque aqui os filhos do professor parece pretensioso, né? E não tem nada a ver. Tem a ver com o seguinte: como são filhos de professor, deveriam ser educadinhos, mas eram esses capetas aqui junto com os outros. Verdade. Entendeu? Então, foi gostoso escrever, porque rememorou uma porção de coisas que... E quem ler o livro vai, quer dizer, principalmente os mais, digamos, antigos, vai identificar muita gente e vai relembrar as histórias. Exatamente. Você vai identificar os lugares, né, onde determinadas coisas aconteceram. Eu vou te contar só mais uma, para não estragar o teu prazer de ler esse livro. Tá. Eu vou querer que você critique depois. Vou ler, sim, claro. Nós morávamos... Onde hoje mora o Passe, em frente, até hoje a casa é igualzinha, morava o seu Fracassini. Ele era ítalo, era da família ítalo. Família ítalo. E trabalhava na Casa de Saúde de Lopes Reais. Ele era o ortopedista, literalmente, prático, eu nunca vi isso. E nunca deu errado o que ele consertou. Mas esses moleques do cão aproveitavam que não tem ninguém, joga merda de cavalo no alpendre da Dona Maria e da Geni. Eita. Elas viviam limpando aquilo, a gente via. Chá. Um dia, nós estávamos sentados na sarjeta, em frente de casa, e o seu Fracassini saindo com uma caminhonete igual essa do acidente da Cidade Verde. Ele parou, abriu a porta e veio na nossa direção. Nós fomos ficando branco. Eu falei, nossa, agora nós estamos ferrados. Agora... Ele chegou e falou, eu vou dar 10 reais, 10 cruzeiros, é a moeda da época, para cada um, e vocês ficam olhando. Se alguém jogar coisa suja lá no moped de casa, vocês me avisam. Tá? Bons meninos. Nunca mais sujou o pé dele. Pronto, ganhou 10 cada um, sossegou. Valeu a pena. Foi um investimento.
onde que as pessoas poderão adquirir esse livro? Porque ele retrata também uma parte histórica, né, Bibi? Sim, A história de Olímpia, a tem. história dessas turmas que você falou. Exatamente, exatamente. E hoje alguns são personalidades, outros industriais de sucesso, outros mais estão aí na atividade normal, alguns foram para banco, enfim. Eu falei esses dias com o Armelindo Passoni, você deve se lembrar dele, casado com a ex-deputada Irma Passoni. Sim, sim. E nós tivemos uma vida inteira em comum. Ele não pertencia à turma, mas ele falou, manda esse livro, pelo amor de Deus, que eu tenho... Olha aí, tá vendo? Aí, conversando com ele, nós lembramos do tempo. Primeiro, no grupo escolar. Depois, nós tivemos um grupo da Igreja Católica formado pelo Monsenhor Antônio, chamava Comunidade de Jovens Cristãos. Ele era o presidente, eu fazia parte, o Zé Viete e o doutor Zelino Machado, além de outros integrantes. O doutor Zelino veio a ser desembargador do tribunal, é uma pessoa extremamente culta, amigo nosso, e tinha uma vida simples. Era a roupinha sempre arrumadinha, mas simples, de família pobre, e que self-made man, um homem que se fez sozinho e que brilha intensamente. Ele está com dificuldade, porque com o mal de Parkinson a voz está comprometida hoje. Mas constantemente eu falo com ele. E depois, no Tiro de Guerra. O Tiro de Guerra é outra... Daria outra história. Daria outro livro. Outro livro. Fica a ideia aí. É a época mais importante da vida da gente. Voltando ao livro, se você me permite exibir também, eu contei com o apoio incondicional... Sobe mais ele. Da Apoio Imobiliária, da Dismed e do Termas dos Laranjais. É importante esse patrocínio cultural, né, Bibi? Além de dar prestígio, sim, por se tratar de empresas renomadas, eles não negaram nada. Eu falei primeiro com a Débora e o Noronha, minutos depois deram a resposta. O Carlinhos Xavier disse, eu só quero uma coisa, o livro com dedicatória. E o Ronald, a mesma coisa, que coisa linda, porque a gente transmitia alguns retalhos da história. Manda para mim e também... Lembrando, né, Bibi, que esses livros, uma boa parte está impressa, então tem numa quantidade, a pronta entrega. Sim. Eu vou deixar, então, na matéria os dados para aquisição, né, pagamento, envio, e você envia. E a gente faz o envio pelo correio, ou encaminha pessoalmente, se for em Olímpia. Olha aí, tá vendo? Nós já temos encaminhado para outros estados, como Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, de pessoas que viram, por exemplo, na comunidade cristã, a comunidade de jovens. Eu entrei pela primeira vez em muito tempo que nós temos esse contato, e foi uma bênção, porque vieram pedidos de vários lugares. Mas o que agrada é a pessoa ligar e dizer que lê com satisfação, não consegue parar, precisa fazer um esforço muito grande, e isso indica que a história está certa. A história é agradável e atraente. E para os mais assim que, né, como a nossa faixa etária ou
os 40 a mais que vão recordar das brincadeiras de infância, as brincadeiras Perfeito, de adolescência. perfeito. Eu que, por exemplo, estou em Olímpia há uns 35 anos, quer dizer, eu sou novo em Olímpia, mas eu vou aprender muito com o livro, Lá não é? vai. Então é isso. Você vai ver muita coisa boa. Eu ia contar mais uma, mas vou deixar que você Deixa na próxima, então. se delicie Vou. com o livro. E reiterando que os patrocinadores foram de vital importância, porque tão logo foi orçado pela editora, fizemos a divisão e em poucos minutos estava resolvido, o que indica confiança. Além de agradecer a você, Imagina. convidando para que volte no meu Vou voltar ranchinho porque aqui. o Bibi tem muitas histórias, eu Tem quero bastante. aprender muito e quero registrar a história de Olímpia através também de você, Bibi. Sempre que quiser. Você vai se divertir, espero que se divirta também. E todas as pessoas que quiserem vão ter o contato que você está colocando aí. Já vai. Mas o meu telefone também, que eles acham fácil, se quiserem ligar diretamente, mas é que lá já faz o Pix. Lá já faz o Pix e já WhatsApp, manda. E eu não entendo nada disso. Aos Pronto. 80 anos, eu ainda sou do tempo da máquina de escrever. É isso aí, Bibi. Muito obrigado pela entrevista e sucesso em seu livro. Muito obrigado, muito obrigado.